Já estamos de volta com o seu estilo de vida. Nós estamos conversando hoje sobre epidermólise bolhosa. É uma doença que tem um nome bem difícil de falar. Quem está com a gente é a doutora Mônica Santos, ela é dermatologista e ela está tirando todas as nossas dúvidas sobre essa doença hoje. Se você quiser saber mais sobre isso e se você quiser saber também como é a vida de uma pessoa que precisa passar por todo o processo dessa doença, que precisa estar em constante tratamento porque essa doença não tem cura, é só você continuar conversando com a gente. E, inclusive, nós já temos perguntas dos nossos telespectadores. A primeira delas é do Moisés Silva e ele quer saber o seguinte: doutora, são várias perguntas, na verdade, em uma mensagem só. Ele quer saber primeiro qual é a origem dessa doença, em que país ela surgiu, e depois ele quer saber se afeta mais as crianças. E também quer saber se a pele fica avermelhada e se ela descasca sozinha. Então, a primeira delas é qual é a origem, de onde ela surgiu. A doença é uma doença genética, há uma mutação genética, existem algumas mutações genéticas já determinadas que fazem com que a doença ocorra. Ela não surgiu assim num local, ela existe, é uma doença rara, mas tem uma distribuição mais ou menos constante em todo o mundo. Daí ele quer saber se ela afeta mais crianças do que adultos. O doente, a pessoa com predisposição genética para ter epidermose bolhosa, ele vem com essa base genética de fragilidade da pele. Então, a criança, dependendo da forma, o próprio traumatismo do parto já pode fazer com que a criança já nasça com lesões bolhosas, ulceradas. Então, ela aparece realmente na infância. Por que a pele fica vermelha? A pele, na verdade, na criança com epidermólise bolhosa, um traumatismo gera uma vermelhidão. Isso numa pele qualquer, normal. Numa pele com muita sensibilidade ao trauma, essa pele fica vermelha, mas logo depois surge bolha e a bolha rompe, que a gente chama de ulceração, e aparecem as lesões ulceradas e exulceradas que são características da doença. E para finalizar as perguntas do Moisés desse momento, ele quer saber se ela descasca sozinha. A pele, na verdade, ela rompe, forma a bolha e a bolha se rompe, deixando a ulceração. Não é denominado descamação. Descamação é um outro tipo de lesão na pele. Bom, nós temos mais perguntas dos nossos telespectadores e a próxima é o seguinte: essa doença tem alguma ligação com a hanseníase? Não, nenhuma ligação. A hanseníase é uma doença infecciosa causada por uma bactéria. Essa é uma doença genética, nenhum tipo de ligação. Quais são os sintomas que a pessoa sente? Na verdade, são os sintomas locais mesmo, pele mucosa. Ela sente que a pele é muito frágil, que começa a ferir, a abrir com mínimos traumas. Esse seria. E aí, claro, vem dor, vem os sintomas relacionados a eu ter lesões ulceradas na pele e na mucosa. Então, por exemplo, lesões de mucosa, eu tenho a lesão, que é a perda, né, a aderência na mucosa, e aí eu tenho dificuldade de engolir, eu tenho dor ao alimentar, e principalmente ao escovar dentes. Na lesão da pele eu tenho dificuldade, eu tenho lesões ulceradas nas mãos, vou ter dificuldade de escrever, de pentear o cabelo pelas lesões. Então, sintomas muito relacionados à presença das lesões. Que seriam as alimentações adequadas para uma pessoa com essa doença? Bom dia, estou ligadinha no estilo de vida, moro em Porto Velho e me chamo Joélia. Bom, isso é interessante. A doença em si não leva a restrição alimentar pela própria doença. Mas se eu tenho uma doença que eu sei que tem fragilidade na mucosa, eu vou evitar alguns alimentos que sejam muito ásperos, torrado. Imagina uma criança que tem dificuldade até de escovar o dente, bochechar, às vezes vai comer uma torrada. Então, assim, são alimentos que podem traumatizar, a gente pede para evitar. Então, essas crianças comem alimentos mais macios, mais líquidos, mais pastosos, que evitem realmente traumatismo, principalmente na mucosa, tá? Doutora, como que funciona a vida de uma criança, ou então de uma pessoa que precisa lidar com essa doença, por exemplo, e vai para as férias e para a praia? Porque, por exemplo, a gente já precisa tomar cuidado com a nossa pele quando não tem nenhum tipo de problema, se prevenir, passar protetor e tudo mais, justamente para não provocar nenhum tipo de queimadura, até porque, dependendo do grau da queimadura, pode ser que crie bolhas na gente também. Imagina uma pessoa que já tem essas bolhas naturalmente. Como que essa pessoa faz? É proibido ir à praia? Não consegue se expor? Por exemplo, quando vai para uma praia que o mar, no caso é de água salgada, ela consegue se expor a essa água ou as bolhas provocam aquela ardência? Como que funciona todo esse processo? Isso são as limitações que realmente vão aparecendo. Isso aí é uma coisa, uma criança, um dia ela vai querer, né, tomar um banho de rio ou de mar, se for o caso. Essas crianças têm uma dificuldade, primeiro,
O banho de mar salgado, se ele tem lesões ulceradas, realmente não vai ser possível, ele vai sentir dor. Então, assim, tem muita dificuldade. A gente tem dificuldade com o traumatismo. Então, a gente sempre vai orientando essas crianças. Elas também, eu esqueci de falar no bloco anterior, mas um profissional que ajuda muito a gente no tratamento é o suporte psicológico. Essas crianças precisam muito, porque elas vão ter uma série de limitações que elas vão ter que aprender a lidar. O banho de mar é um desses. É realmente difícil. Não é que a gente nunca usa o termo proibido, mas a gente tenta conscientizar de que aquilo talvez não vá ser legal naquele momento para a doença. E muitas vezes o suporte psicológico ajuda muito a gente. Então a gente precisa... na verdade, essa pessoa e a família também, quem acolhe, precisa ter uma noção do que é um limite, né? De onde está o limite e de onde não está. Até porque... Tudo bem que, vamos supor que a pessoa queira tomar um banho de mar, ou então queira andar de bicicleta, por exemplo. É um prazer, né? Você faz aquilo por um prazer. Mas no momento que aquele desconforto aparecer, talvez não seja tão prazeroso assim. Com o tempo, essas crianças vão aprendendo também o limite delas, né? Elas mesmas vão vendo, mas se eu fizer isso, eu vou ter uma consequência, isso. E quando elas vão ficando maiorzinhas, facilita, né, o entendimento, e aí elas fazem... Existem terapias individuais, terapias de grupo. Na Fundação Alfredo Mata, que é o local onde eu trabalho, existe um grupo de mães que se reuniu de forma espontânea. Então, a doença não é tão comum, mas nós temos alguns casos que fazem acompanhamentos na instituição. Esse grupo de mães se reuniu por iniciativa própria, a instituição deu esse suporte, e elas se reúnem a cada 15 dias, uma vez por mês. Existem profissionais, então, às vezes vai um enfermeiro falar, explicar como são os curativos, um médico, dermatologista, e elas têm esse suporte. Então, isso é importante também, porque o tratamento não é só para a família, é uma doença crônica, sem cura, com algumas limitações importantes. Você trata não só a criança, mas os pais, os familiares precisam também de muito suporte, porque não é fácil. Em relação à dermatologia mesmo, né? Dermatologicamente falando, existe algum creme ou então como que é o tratamento que a gente faz da pele? Dessa pele em si, das bolhas e tudo mais, antes de dormir, precisa lavar de alguma forma, fazer algum curativo? Como que acontece esse processo? Dermatologicamente falando, né? Assim, específico, tratamento específico. Existem uma modalidade de cremes. Existem cremes tanto para ajudar na hidratação dessa pele, na pele que não está ferida, e aí ajudando na hidratação, são hidratantes especiais, né? Próprios para uma pele extremamente sensível. Existe um tratamento para quando a pele já está ferida, e aí são os tratamentos tópicos cicatrizantes. Esses pacientes, eles dispõem de curativos. Existem curativos especiais, que são curativos protetores. E existem medicações orais, e a gente vai tratando conforme a sintomatologia, conforme a manifestação que tem nesse momento. De modo geral, esse paciente, a gente tem que ter cuidado no banho, o banho tem que ser um banho delicado, eles usam sabonetes especiais, porque o próprio banho, dependendo de como a pessoa for se ensaboar, pode gerar novas lesões. Então, eles têm sabonetes específicos, eles têm orientações para o banho, e tem as medicações que a gente usa conforme o que tem a manifestação no momento. Existe remédio via oral também? Os remédios via orais, na verdade, existem pesquisas de remédios. Essa doença ela é alvo de pesquisa, é uma doença muito incapacitante. Mas, assim, o que a gente costuma usar de medicações orais são medicações para dor. Esses doentes, eles podem sentir muita dor, né? E muitas vezes precisar de uma analgesia mais importante, mais constante. Em casos de infecção secundária, uso de antibióticos. Medicamentos mesmo, mais sintomas. Não tem um remédio para evitar que as bolhas nasçam, né? Isso não, ainda no momento não temos. Em relação a outras pessoas, não é uma doença contagiosa. Não. Então, essa criança, por exemplo, se tem irmãos, pode conviver normalmente, utilizar os mesmos acessórios e instrumentos em casa. Tudo. Isso é importante, a doença não é contagiosa, não só com irmãos, coleguinhas de prédio, coleguinhas de condomínio, coleguinhas de escola, essas crianças podem conviver normalmente. Porque imagina para uma criança se pôr no lugar dessa criança, ela já tem uma doença, já é uma criança que fica constantemente em médico, e ela ainda tem a vida social bloqueada. Então, a gente sempre tenta conscientizar muito, a doença não é contagiosa. Ela pode ir frequentar lugares públicos, ambientes fechados, escolas, creches, qualquer lugar não tem risco de contaminar outra criança. Essas outras funções que a gente encontra, você falou que o sabonete é muito específico, que os cremes são muito específicos, que é tudo muito específico, né? Se essa criança utiliza alguma coisa fora dessa especificidade que já é pronta para ela, o que acontece? É simplesmente uma irritabilidade
ou existem consequências maiores? Existem, por exemplo, doenças que podem se desenvolver a partir dessa doença? Não, na verdade, assim, os cremes e as medicações específicas são medicações que a gente usa em pessoas com peles sensíveis, né? A epidermólise bolhosa seria o extremo de uma sensibilidade cutânea. Existem outras doenças mais leves que você usa essas medicações específicas. No caso de alguma medicação inadequada, pode realmente surgir irritação, essa pele ficar mais avermelhada e o ato de coçar gera novas lesões. Isso é importante. Isso é importante. Então a gente evita esses medicamentos que possam causar qualquer tipo de alergia, porque uma alergia vai dar coceira, a pessoa vai dar coçar e é mínimo trauma mesmo. Coçar é considerado um grande trauma para uma paciente com epidermólise bolhosa. Mas existem trabalhos, existem relatos de literatura que essas lesões ulceradas crônicas expostas a traumatismo, elas podem ocorrer a longo prazo de degeneração para câncer de pele. Seria o cuidado extremo, né, de você observar. Por isso que a gente tenta sempre, quando tem uma lesão ulcerada, cicatrizar essa lesão o mais rápido possível. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada. Vou deixar uma oportunidade aí para a senhora deixar uma dica ou até deixar o contato, de repente, para uma mamãe que precise de apoio, que precise de ajuda, que esteja passando por essa fase, até porque ninguém engravida já imaginando que vai precisar lidar com uma doença como essa, e principalmente uma doença que não é tão conhecida assim. Eu acho que o importante é assim, é uma doença que normalmente ela é diagnosticada em relativamente fácil. Uma mãe de uma criança portadora de epidermólise bolhosa, ela deve procurar o dermatologista normalmente faz o diagnóstico e a partir daí a gente aciona toda a nossa rede de equipe multidisciplinar. Qualquer dermatologista associado da Sociedade Brasileira de Dermatologista, ele é apto a tratar a epidermólise bolhosa. Muito obrigada mais uma vez. E você continua comigo, porque depois do intervalo a gente continua aqui com o estilo de vida e você pode continuar enviando sua participação também. Lembrando que o nosso número está sempre na sua telinha, o intervalo é bem rapidinho, não sai daí.